Qual é o sabor em ser a primeira a realizar alguma coisa? E qual é a dor? O meu nome é Larissa Guerra e ser a primeira a fazer algo tem aquela energia de quem tá abrindo o caminho com um facão e por isso mesmo a gente pode acabar se machucando um pouquinho nesse caminho. Eu sou Cris Guterres e acho que ser a primeira em fazer algo tem aquele sabor de, muitas vezes, errar em público, apanhar até mesmo antes da gente ser aplaudida, de andar sem o mapa, mas também tem uma delícia que ninguém tira, que é de abrir o caminho e saber que outras passarão por ele. O meu nome é Marina Mels e ser a primeira em alguma coisa pra mim é meio ter a adrenalina da montanha-russa, só que do seu lado não tem ninguém que você possa apertar a mão pra o medo passar um pouquinho. Nós falamos muito aqui em sermos coletivamente as primeiras. A geração que viveu a primeira internet, a primeira geração de mulheres que vive a liberdade sexual, a geração de mulheres que vive o divórcio sem o escrutínio público, ou pelo menos com um pouco menos de julgamento. Mas individualmente, quais são as dores e delícias de sermos as primeiras a ocupar espaços, conquistar coisas, viver momentos? No nosso episódio, na Semana do Dia Internacional da Mulher, sobre os ineditismos da nossa vida e as suas dores e delícias, nós estamos recebendo aqui uma das mulheres que a gente mais admira, eu já tô com o olho cheio d'água porque eu sou muito fã dela, Cris Guterres. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Donas. Muito obrigada, eu tô tão feliz, eu adoro a Mels. Adoro, a primeira vez que eu conheci ela, pra mim é inevitável, a gente pode contar, as pessoas sabem que você bebe, a gente beba. E assim, ela é tão elegante, essa mulher, porque ela levou um tombo, e ela levantou com uma elegância, e aí, toda vez que eu caio, eu lembro de você, Mels. E ela, não, tá Bruno, bem. pelo amor de Deus, não corta isso, tá? Não corta isso, Bruno, em nome da nossa amizade. Vamos lá. Toda vez que eu caio na vida, eu lembro da Mels levantando como se ela fosse uma rainha, do tipo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Pegou o papo e levantou. O rosto todo leiado. Vamos lá, volta pro roteiro. Tá, vamos. Escolher, ocupar e celebrar são verbos recentes para as mulheres. Isso vai do voto ao sexo, do divórcio à liderança do trabalho, do corpo livre no carnaval ao desejo de não ser mãe e também o desejo de poder mudar de ideia. Se isso é novo, também se avolumam as nossas vivências de primeiras vezes. Somos muitas vezes as primeiras primeira entre as amigas, primeiras da família, primeiras de um grupo, primeiras de um gênero. A nossa convidada de hoje acumula primeiras vezes. Foi uma das primeiras mulheres a falar publicamente sobre a adoção solo de um adolescente, uma das primeiras a ocupar o horário nobre na TV brasileira, que se posiciona sobre temas tidos como tabu, que leva o seu sorriso aberto maravilhoso para palcos do mundo inteiro. Senhoras e senhores, nós estamos muito emocionadas. Olha o look dela, que já entrega o quanto é diva. Em recebermos aqui essa musa, essa mulher muito inspiradora que a gente tem o prazer de estar próxima, Cris Guterres. Cris, boas-vindas e se apresenta para quem tá vivendo muito errado e não te conhece ainda. Oh, amores! Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com essas duas mulheres maravilhosas, falando sobre algo tão importante para reflexão sobre as liberdades, né? Sobre as conquistas das liberdades que mulheres como nós buscamos, né? Porque a partir do momento que a gente começa a gente decide sentar para conversar sobre limites que são impostos na nossa vida, é que a gente está buscando liberdade. E eu sou Cris Guterres, sou jornalista, sou mãe do Rafael, sou uma mulher que estou buscando ser feliz, e independente de todas as barreiras que estão colocando aí na minha vida, sabe? Estou um pouco cansada, claro, mas tudo que eu quero, na verdade, é só conseguir ostentar o máximo de tempo o meu sorriso na minha cara. É claro que nem sempre será possível, porque tem algumas pessoas que insistem em querer me contradizer, mas estou trabalhando para ser o máximo. Ai, perfeita, gente. Eu sou completamente doida pela Cris, ela sabe disso. Faço questão de repetir quantas vezes for necessário. Você vai ouvir isso 50 vezes nesse episódio. E mas quero começar, sonho, então, assim, antigo.
A gente já tinha tentado essa agenda dessa mulher, viu? Vou dizer. Já tinha mesmo, mas eu cumpri minha promessa. Eu falei pra você, agora eu não consigo, mas no começo do ano que vem eu consigo. Estamos aqui. É verdade. Arrasou. É verdade. Vamos lá, vamos começar falando um pouco então dos nossos ineditismos, né? De sermos as primeiras a fazer algumas coisas. E acho que é legal a gente falar que somos as primeiras a fazer coisas, não só coisas grandiosas, mas às vezes coisas que são grandiosas, mas assim, que não tem essa reverberação toda, assim. Então, sei lá, eu sou a primeira, talvez, mulher da minha família mais próxima a viajar sozinha. É grande, eu sei que é grande, mas não tem essa reverberação toda. Eu queria que vocês contassem um pouco, Cris, começa daí, um pouco sobre essas primeiras vezes que a gente listou aqui e qual é a tua percepção sobre elas. Nossa, eu concordo plenamente com você. Tem alguns primeiros que a gente executa, né? E que às vezes a gente nem se dá conta. Uma primeira vez que eu me dei conta, recentemente, que na verdade não é algo muito grandioso, mas talvez não seja visto socialmente como glorioso, porque não sei nem se é isso. Você vê que às vezes eu vou elaborando as coisas enquanto eu vou falando, mas assim, porque na verdade é um direito constitucional, que moradia é um direito constitucional. E hoje, se a gente for parar para pensar na nossa sociedade, enquanto mulheres, quem são as mulheres que conseguem sair da casa dos pais para morar sozinhas? E quando a gente faz um recorte, porque eu sou uma mulher negra, então assim, eu fiz essa conquista, eu sou a primeira pessoa da minha família a conseguir conquistar esse direito de morar sozinha, de sair da casa dos pais, de sair da casa da família, para morar sozinha sem ter que ter um companheiro para dividir as despesas. A conquista da casa própria. Eu conquistei a minha casa própria, eu conquistei o meu direito de morar sozinha, eu sou a primeira da minha família, e considerando que eu sou uma mulher negra, por exemplo, uma mulher negra ela demora em torno de 7 gerações para conseguir alcançar uma casa própria. Isso é um feito que me coloca em vantagem diante de milhares de mulheres brasileiras que passarão por essa jornada aqui na Terra e sofrerão amargamente pelo direito constitucional de moradia. Vão ficar usando aí mais de 50%, 60% do salário que elas ganham mensalmente para poder pagar a moradia. Esse é um direito, esse é uma conquista ali de primeira que eu fiz recentemente, que eu tenho avaliado muito, porque isso define muito tanto quem eu sou, mas como os caminhos que eu vou poder percorrer, as vantagens que se abrem para mim a partir do momento que eu não preciso mais me preocupar com onde eu vou morar. Eu passo a ter tempo para me preocupar com a academia, eu passo a ter tempo para me preocupar com a roupa, eu passo a ter tempo até mesmo para dizer não para algumas situações de trabalho que eu deveria aceitar para conseguir pagar as contas do mês. Eu passo a ter tempo para viajar mais sozinha, porque eu não estou mais me preocupando com moradia, que é um direito básico de todas as pessoas no Brasil. E tem outras milhares de primeiras, né? Eu acho que para mim, assim, meninas, essa coisa de ser a primeira, eu demorei muito para refletir que eu estava sendo a primeira, porque eu nasci sendo a primeira, sempre. Então, por exemplo, eu estudava num colégio que era público, mas durante muito tempo, eu era a única aluna negra da sala. Hoje, claro que quando você fala única aluna negra, a gente tem que fazer uma observação, porque ao longo desses, estou falando aí de 36, 38 anos, né, desde o momento que eu entro na escola até hoje, a autoidentificação de ser negro no Brasil mudou muito. Pessoas que antigamente eram mais claras e que não se declaravam como negra, hoje se declaram. Agora, para mim, essa possibilidade era inevitável, porque eu sou uma negra retinta, estava ali na minha pele, na minha cara. Eu não poderia alisar o cabelo e me comportar como uma pessoa não negra, né? Então, já ali desde criança, desde o prézinho, já sendo a única negra dentro do ambiente escolar. Então, eu demorei muito para refletir o que era ser essa única, o que era ser essa primeira. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma característica que é minha, algo que é meu, que é de
ousadia total. Ousadia, tudo que me é imposta, tudo que me dizem que eu não devo fazer, que não cabe para mim enquanto mulher, que não cabe para mim enquanto negra. Esse lugar que foi ocupado por mulheres antes, que eu admirava muito. Sempre admirei muito. E aí eu via elas fazendo e eu via isso com muita normalidade. Uma delas é a minha mãe, uma outra famosa, por exemplo, a Glória Maria, que sempre foi uma mulher muito pioneira, né? E como mulher negra também da minha geração, eu sempre tive como referência outras mulheres negras que também estavam abrindo caminhos. Então, tipo, Naomi Campbell, a própria Glória que eu acabei de citar, várias outras mulheres, a Oprah como jornalista também, que é uma mulher com quem eu me identifico muito. Tem outras mulheres contemporâneas também, que a gente vai citando ao longo da entrevista. Eu fui tendo essas mulheres como referência. Então, assim, quando eu me dei conta, assim, eu já estava até bem mais velha, sabe? E eu me dou conta, na verdade, no momento em que eu começo a entender o peso dessas escolhas que eu fiz, o peso de ser primeira, né, na minha relação com a sociedade, com as pessoas que estão no meu entorno. Aí eu começo a perceber que, opa, tem um negócio aqui. Gente do céu, o que nós estamos fazendo, né? É isso. Gente, eu sou tão prolixa nas minhas respostas, eu sou uma jornalista péssima. Não, vamos lá. Parece que eu Marina. acho que não sei responder, porque eu viajo. Mas eu adoro embarcar na sua viagem. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, talvez diferente da maior parte das pessoas, eu tenho o privilégio de ter, não ser, por exemplo, a primeira pessoa da minha família a ter curso superior, da minha família mais próxima, né? Mas eu sou a primeira a ter feito o curso superior no tempo mais comum, que é depois da escola. Os meus pais foram fazer faculdade quando eu e meu irmão já estávamos mais velhos e podíamos ficar em casa sozinhos. Então essa é uma coisa que eu entendo que eu tenho um lugar meio do meio, assim, né? Mas uma coisa que me bate muito é que eu sou a primeira pessoa da minha família, por parte de pai, e entre as minhas amigas, à exceção da Ana, a primeira, a ter aberto um negócio, a ser empreendedora, a viver, né, do meu trabalho independente, assim. E eu fiz isso com 21 anos, então eu era muito nova quando eu tomei essa decisão e sinto muitas dores e delícias. E acho que o Donas existe por causa disso, né? No fim das contas, o Donas existe porque eu tinha uma empresa, para quem chegou agora, eu tinha já uma empresa há alguns anos, em 2019. A Lari estava abrindo a sua própria empresa e tinha questões, e a gente compartilhava essas questões, até que um dia a gente disse, e se a gente fizesse um podcast sobre isso, estamos aqui, o resto é história, 7 anos depois. Então eu acho que essa coisa do empreendedorismo, e de como ele é complexo, e de como tem muitas questões que o envolvem, e de como é muito mais difícil do que parece para todas as pessoas, de como tem muitas camadas nele, em tomar as suas próprias decisões, que são muito boas, que a autonomia é muito bom, liberdade é muito bom, mas há um preço emocional, especialmente, né, que se paga a esse respeito. O peso do seu não quando você é empreendedora é muito diferente de um peso de um sim. A tomada de algumas decisões é muito difícil. A própria tomada das rédeas de algumas coisas, assim, né? De entender para onde você vai, como você vai, é muito mais difícil, porque quando você trabalha num lugar que tem uma gestão, sob a gestão de alguém, tem o limitante de que você não tem tanta liberdade para tomar decisão, mas tem alguém decidindo por você. E decidir é um peso, é uma carga mental, assim como tantas outras cargas mentais que a gente fala aqui. Então, eu acho que das primeiras vezes mais marcantes da minha vida, e é por isso, por ter empreendido e ser a primeira da minha família a empreender, que o nome da minha empresa é o meu sobrenome, para marcar todas essas pessoas que quiseram empreender antes de mim, que tinham sonhos, que tinham desejos, que tinham ideias, mas não puderam por quaisquer que fossem as questões, né? Então, a própria escolha do nome, de ter o nome da minha empresa no meu sobrenome, carrega a força dessa primeira vez, assim. E pra você, amiga? Lindo.
Eu fiquei pensando muito, e aí bateu uma coincidência da vida, assim, de que nessa semana que a gente tá gravando, eu completo 20 anos que eu saí da casa da minha mãe, que eu saí da minha cidade natal, assim, e eu fui a primeira pessoa da família a sair e não voltar. Porque muita Itália. gente foi. Porque assim, a minha mãe mesmo foi, voltou, tias foram, voltaram, etc. Mas eu fui a primeira. Eu fui a primeira a fazer faculdade na minha família. Minha família é uma família de classe média baixa, de pessoas que trabalham principalmente em comércio e serviços. Ninguém tem formação, a maioria não chegou nem a terminar o ensino médio. Então, eu fui a primeira que cheguei à faculdade e terminei a faculdade. As minhas tias mais novas que tinham entrado na faculdade logo acabaram desistindo por N motivos, assim. Eu fui a primeira da minha família que viajou para fora do país e continuo sendo a primeira da minha família a fazer isso. Eu também, eu também. E eu não sou uma pessoa que viaja com frequência, tá? Então, é algo raro, assim. E eu lembro que toda vez que eu vou, trago um imã para casa da minha avó e ela tem na geladeira e ela fica encantada, assim, com o fato de, ai, meu Deus, a minha neta, sabe? Ela vai para os lugares, ela faz as coisas, assim. Então, eu acho que todos esses ineditismos, assim, sempre me moveram muito, de certa forma, numa pegada de determinação mesmo, né? Eu brinco que tudo que eu faço na minha vida eu faço para não voltar para Lages, assim. Então, é muito característico. E 20 anos depois eu continuo fazendo, pensando nisso. Mas, assim, porque N motivos, né? Mas amo a minha família, etc. Mas eu sentia que eu não era a pessoa que ia ficar naquele lugar, que aquela cidade não tinha a ver comigo, que eu não tinha a ver com as pessoas de lá e que eu queria sair, assim. Então isso pra mim tem um peso muito grande, assim, porque foi um perrengue desgraçado, assim, sabe? Passei por muita coisa nessa vida pra hoje morar sozinha num apartamento, tá estável no emprego. Acho que tem muito isso, e eu acho que tem também uma coisa de olhar assim para minha família e ver que eles reconhecem esse esforço, sabe, que foi feito também, que eles também acham isso bonito da minha parte e isso inspira de alguma forma eles também, assim. Do que vocês acham que essas primeiras vezes são fruto, assim, Cris? A sua compra, a sua possibilidade de comprar o seu apartamento, de sair de casa, de tomar suas decisões, do seu direito de moradia, de você ter ido para televisão, que é um lugar tão difícil para mulheres negras, embora a Glória Maria exista, ela foi por muito tempo a única, né? Que bom que não é mais. E, enfim, carrega todo o simbolismo de ter sido talvez uma das mais importantes jornalistas desse país. Qual é o peso de ser a única? O que nos leva, assim, a buscar esse espaço? Não no sentido de a gente querer se achar que foi a primeira, sabe? Se achar que foi a única. Mas mais no sentido de não ver que não tem ninguém e ir lá e fazer, e simplesmente tomar aquele lugar pra gente, né? Porque quando você fala da compra do apartamento, eu tenho certeza que você não fez pra provar que você podia. Você fez, porque a vida foi levando. Que a Larissa saiu de Lages porque era um caminho que ela queria trilhar, que era natural pra ela. Não era pra provar nada pra ninguém. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que olhar pro fato de que a gente fez sem referência de quem tinha feito antes. Sem referência de que dava pra fazer. Sim. E isso é muito incrível, assim. É muito incrível, é muito importante que a gente tenha essa noção, porque ela também traz pra gente, ela traz uma possibilidade de gozar essa ideia, né? Mas, na verdade, não é uma medalha, porque nós somos o teste, né? A gente acaba sendo teste quando a gente faz parte de um grupo que é oprimido, ou seja, qualquer grupo que não seja de homens brancos heterossexuais, a gente não tem direito à individualidade. Então, nós sendo as primeiras, a gente automaticamente, a gente abre ou fecha com o nosso fracasso, com o nosso erro, ou até mesmo a gente pode não fracassar, mas sermos avaliadas como fracassadas, a gente pode fechar a porta para outras. E isso é muito, muito perverso. Muito perverso. A gente pode ir falando disso ao longo do tempo, assim. E você fez uma pergunta que
eu parei para pensar, assim, eu nunca tinha parado para pensar o que me fez, né? Ser essa pessoa que vai ser a primeira em muitas coisas. E aí, enquanto você foi falando, eu fui refletindo sobre isso. Eu acho que tem muito sobre audácia. Eu sou uma pessoa muito audaciosa, isso está dentro de mim, na minha personalidade, no meu traço. Mas a educação que eu tive dentro da minha casa também foi algo que me jogou para o mundo, assim. Meus pais foram pessoas muito humildes, muito pobres, mas duas pessoas que também já vieram bastante audaciosos ali, né? Com sonhos, e eu tive uma educação onde eu fui orientada a sonhar. Sonhe e busque. Então, a minha mãe, ela falava assim, você vai fazer uma faculdade. E eu sou também, assim como a Mels, da primeira geração da família que faz faculdade. Você já é da segunda, mas os seus pais já fizeram quando vocês já estavam grandes, né? Eu sou a primeira geração da minha família que faz faculdade, a geração anterior da minha família, por parte de mãe, não fez. A geração do meu pai, eu sou a segunda geração, mas eu sou a segunda pessoa. Tenho uma prima que fez antes e que foi muito importante também, porque minha mãe, mesmo antes dessa minha prima fazer faculdade, a minha mãe já vinha falando, e ela falava para nós duas, inclusive para todas as mulheres da casa, tem que estudar e tal. E essa coisa, e ela falava assim, não importa o que você vai fazer, mas assim, você tem que estudar. Essa possibilidade de sonhar e tal, nossa, então tá, eu vou fazer faculdade, eu quero fazer. E aí depois você vai descobrindo que você é a primeira a fazer. Eu me dei conta depois de muito tempo que assim, nossa, primeira geração da minha família a fazer faculdade, né? Como assim? A gente está mudando as coisas, os roteiros, né, da família, aí faz muito sentido. Então, essa possibilidade que os meus pais me criaram de sonhar, e eu gosto de trazer isso, porque quanto mais opressões a gente sofre, mais difícil fica de sonhar, porque a gente tem que se preocupar com tantas outras coisas, que aí o momento do sonho, ele é muito difícil. Então, é essa coisa que eu falei agora, de tipo, tá, eu já tenho a casa própria, então eu não tô me preocupando mais em onde eu vou morar. Sobrou espaço até para sonhar em novas conquistas, até para olhar e falar assim, caramba, eu nunca fui para a Ásia, acho que agora eu vou para a Ásia. Caramba, sabe? Novas conquistas ali, né? E ser novamente a primeira. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esse lugar da primeira, porque eu olho e vejo algumas mulheres que elas acabam se perdendo, né, entre essa coisa, entre as coisas, entre o sabor da conquista, você ser a primeira e conquistar algo, qualquer coisa na sua vida, isso é muito bom. A gente sabe o quanto a gente luta. A gente trouxe aqui histórias, exemplos de coisas que nós fomos a primeira, mas não é que, eu decidi que eu vou fazer. Não. Foi muito difícil. Foi muito difícil para a Lari sair da cidade dela, e ainda é muito difícil, porque ela retratou mais de uma vez o quanto para ela ainda habita ali um medo, uma insegurança de voltar, né? Foi muito difícil. Marina ali aos 21 anos abrindo um negócio, a gente sabe o quanto é complicado abrir um negócio, quais são os desafios. Tá? Nada foi tipo, não, tá tudo certo, vou abrir. Nós não somos mulheres herdeiras, né? Não somos mulheres que contam essa história de sucesso desde a infância, não, as coisas foram muito difíceis. Então, quando a gente conquista, tem um sabor muito bom, mas a gente precisa lembrar que até isso será usado contra as outras mulheres. Até isso. E principalmente quando as pessoas não querem validar a entrada de outras nos ambientes. Eu sempre fui a primeira, por exemplo, eu passei no serviço público muito jovem, eu tinha 18 anos, eu já passei no primeiro concurso público que eu fiz na minha vida, aqui na Prefeitura de São Paulo, e me tornei funcionária pública. E era uma coisa que eu ouvia muito dos meus pais, meu pai falava assim, que eu só ia conquistar lugares de poder se eu fosse funcionária pública. E era a referência que ele tinha das primas dele, né? Meu pai vem do Maranhão, então, assim, as primas, a família do meu pai tinha estudado e elas tinham conseguido conquistar lugares bacanas no trabalho, no serviço público. Então, meu pai trazia isso como referência, ele falava assim, você só vai conseguir ser uma chefe, uma líder. E eu sempre fui mandona, né, gente? Liderança veio dentro de mim desde o início, assim. Aí, meu pai já identificando isso, ele já falava, você vai conseguir
exercer essas habilidades que você traz aí de uma líder dentro do serviço público. E aí eu passei no serviço público logo no início, entrei no serviço público e eu fui realmente alcançando postos de liderança, fui sendo promovida e tal. E aí isso fazia com que eu fosse sempre a única negra chefe, a única negra na sala de cargos de confiança, a única negra na sala de assessores e tal. Mas eu sempre percebi o quanto isso era usado quanto os outros como uma justificativa da meritocracia que dá certo. Não, a gente não tem entraves. Olha aí, a Cristiane conseguiu. Se ela conseguiu, qualquer um consegue. E eu sempre me opus a esse tipo de comentário, de justificativa, principalmente para trazer a ideia de que as pessoas negras, as pessoas periféricas são preguiçosas, que isso sempre foi aplicado, porque nessa meritocracia que dá certo, a gente coloca no indivíduo, né, o peso de conquistar espaços, e eu estou aqui entre 3 mulheres que sabem exatamente que isso não é verdade, eu não vou precisar explicar isso para vocês. A gente sabe que, na verdade, a gente vive numa sociedade que foi construída para que as linhas de chegada mudem de lugar quando a gente estiver chegado no topo, né, e a gente tenha que subir mais. E eu sempre me recusei a este lugar. Eu não serei o Tolkien de vocês. Eu estou aqui, eu mereço estar aqui, eu conquistei esse espaço com muito suor, com muito mais suor do que alguns de vocês, mas se vocês pudessem, vocês me tiravam. É porque já que temos que abrir um espaço para uma mulher negra, vamos abrir espaço para ela, porque ela é inteligente, ela está pronta, ela faz isso, ela faz aquilo, ela se entrega, entendeu? Eu nunca caí nesse lugar, e tem muitas mulheres que caem. A gente começou o programa falando sobre essa coisa de ser uma das primeiras mulheres a apresentar um programa de TV no horário nobre, primeiras mulheres negras. É real, eu apresentei ao longo de 3 anos o Estação Livre, que foi um programa que não só tinha uma apresentadora negra, mas tinha uma apresentadora negra que não era uma mulher magra, que eu não sou. Hoje eu estou uma mulher mais magra, porque nesse momento da minha vida é um cuidado que está fazendo com que a minha autoestima se eleve, mas eu não era uma mulher com um peso padrão, e eu continuo não sendo, embora esteja mais magra, eu continuo não sendo uma mulher com peso padrão. Eu tinha um cabelo bem crespo, e realmente meu programa estava no ar no horário nobre dentro da TV Cultura. Mas aí seria muito absurdo da minha parte eu insistir que em 2000, eu fiquei no ar de 2021 a 2024, eu ficar dizendo para todo mundo, eu sou uma das primeiras, eu sou uma das primeiras. Parece que eu estou invalidando todas as outras. E nós realmente não somos muitas, mas elas existem. Eu preciso falar da Zileide Silva. Zileide comandou algumas vezes, ela não tinha um programa dela, mas ela comandou o jornal em horários nobres. Eu preciso falar da Adriana Couto, que apresentou e apresenta o Metrópolis durante muitos anos na TV Cultura. Eu preciso falar da Joyce Ribeiro, eu preciso falar de outros nomes, Maria Amélia, que apresentou outros programas. Tem outras mulheres que vieram antes de mim. Na hora que eu insisto em dizer que eu continuo sendo uma das primeiras ou a primeira, eu invalido elas. Vai ter um momento certo em que a gente vai precisar dizer que somos poucas, mas eu já não sou mais uma das primeiras. Já tiveram outras que foram referências, né? Inclusive, Cris, era uma questão assim que eu tinha, porque eu fui a primeira em algumas coisas, mas outras mulheres da minha família também foram as primeiras em algumas coisas. A minha mãe foi a primeira mulher da minha família a se divorciar com 25 anos no começo da década de 90, sabe? Então, também tem esse peso de também ter sido a primeira em algumas coisas. E sofreu para um caramba, imagina, nos anos 90. E sofreu para um caramba, imagina, com 2 filhas pequenas, sabe? Passar por todo esse negócio. Até hoje, meu avô acha um horror o fato de ter separado. Então, acho que... não, só faz 30 e poucos anos, mas ele ainda não superou, tá? Porque ele tava na hora de superar, achei. Achei que tava bem na hora de superar já. Assim... Então, eu também tenho um pouco esse sentimento que é um sabor, assim, meio agridoce, né, Cris? De a gente parar para pensar, assim, de que sim, eu sou a primeira em algumas coisas, das mulheres que eu conheço, da minha família,
E tem um peso gigantesco de ser a pessoa que tá aí destravando coisas, que tá abrindo caminho, que tá, né, fazendo as coisas pensando assim, e por que não? Por que não? Eu acho que o meu problema é que eu penso sempre, por que não? Meu problema é a minha salvação, né? Eu acho Por que que não? Por que eu não posso? Eu acho que a sua por quê? salvação, a partir do momento Assim. que a gente pensa, por que não eu? Por que não isso? Por que não aquilo, né? Então, mas ao mesmo tempo eu também acho que é importante a gente reconhecer o legado de quem veio antes da gente, né? Como tu tá falando, de reconhecer o trabalho de outras mulheres que também foram pioneiras. Tenho que reconhecer também o trabalho das mulheres da minha família, que também foram trabalhar fora, que a minha avó trabalhou em casa a vida inteira, e elas foram pra rua, foram trabalhar, até hoje estão lá trabalhando, algumas já aposentadas, outras não, mas eu acho que a gente também tem que ter, né, esse jogo de cintura, de olhar e pensar que sim, eu sou pioneira em algumas coisas, mas não desmerecer também as primeiras vezes, as primeiras coisas que outras mulheres aí mais velhas que a gente fizeram ao longo da vida. Eu acho que uma beleza nisso tudo é que a primeira não termina em nós. A gente vira também uma possibilidade para outras mulheres, né? Que aí a gente, claro que agora a gente está olhando para o passado e vendo quem foi as nossas ancestrais, que também fizeram outras coisas que não as mesmas que nós, como primeiras, mas que o fato delas terem feito cria em nós inspiração. Sua mãe sendo uma das poucas a se divorciar ali nos anos 90, a primeira da sua família, isso vai criar em você, não significa que você, me casei, agora vou me divorciar igual minha mãe, não é sobre isso, mas é sobre você ter visto coragem. Você já ter essa vivência ali nas mulheres da sua família, de ter coragem de ir lá, vou fazer. Mels, continua, desculpa, amor. Não, tá certíssimo. E eu acho que o teu ponto é exatamente esse, assim, que eu ia trazer, e acho que você trouxe lindamente. Que é muito bonito a gente ser a primeira, e é mais bonito ainda que a gente não seja a única. E que a gente entenda que ser a primeira é a ponte pra não ser a única. É isso. Pra mim, a beleza de ser a primeira, e eu acho que esse embora tenha polêmicas, né, nesse assunto, a gente quis trazer ele no Dia Internacional da Mulher, nessa semana, porque eu acho que a gente precisa se dar conta da dor e da delícia desse pioneirismo, e não da delícia no sentido da gente só desfrutar dele, ou querer se manter a única, sabe? Primeira e única são duas coisas bem diferentes, assim. Eu acho que quando a gente chega a algum lugar disposta e disponível a abrir esse lugar para outras pessoas, outras mulheres em algumas situações, outras pessoas quaisquer em outras situações, isso é muito legal, sabe? E é bonito a gente olhar para nossa história e reconhecer, porque quando a gente olha para nossa história e reconhece, a gente ganha força nessa inspiração, né? Eu acho a primeira vez que eu vi uma pessoa completamente segura de si num palco foi a Cris. E eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. E eu tenho pavor de palco. A Larissa sabe o quão nervosa eu fico quando a gente precisa falar em algum lugar. E ter visto a Cris naquele lugar me trouxe uma sensação de inspiração, de vontade, de quero ser aquela pessoa, de olha como ela me inspira, incrível, sabe? E talvez não tenha ali um primeiro no sentido de, a Cris não foi a primeira mulher que eu vi no palco, mas a Cris foi a primeira mulher que eu vi no palco segura dela, do seu lugar, do seu tamanho, da sua importância. Isso é uma primeira vez, a Cris foi uma primeira vez pra mim, que não é essa primeira vez do livro, do catálogo. Assim como eu tenho certeza que muitas mulheres nas nossas vidas foram as primeiras e representaram primeiras vezes, primeiros sentimentos, primeiras coisas que a gente viveu, muito incríveis, e que não são essas primeiras vezes do trabalho, sabe, essas das quais a gente lembra, assim. Então, eu acho que outros exemplos, assim, eu lembro muito de quando eu vi a Cris a primeira vez, ela tava com o cabelo completamente diferente da segunda vez. A Cris é uma pessoa que ela muda, e ela ama peruca, é uma coisa maluca. Então, assim, ela é uma pessoa que brinca consigo e brinca com o cabelo, e eu já falei aqui várias vezes que eu não tenho coragem de pintar o cabelo, que eu sou uma pessoa cagoníssima com o cabelo.
Aí eu olho pra Cris e eu acho lindo, porque é isso, eu vejo uma mulher, e não é o ver de rede social, que eu acho que também é outra coisa, assim. É a primeira vez que você faz alguma coisa e aí você tem que ir lá e postar, e você... Não, é o ver de viver, é o ver de sentir. É a primeira vez que uma pessoa me faz sentir isso. E talvez seja a primeira vez que ela vai se dar conta que ela tá fazendo alguém sentir isso. Quando que você vai pintar o cabelo? Sem pressão, sem pressão. E aí eu lembrei de uma primeira vez que me bateu, assim, que eu achei muito bonita, que foi uma grande amiga que é professora, e num evento que a gente tava, ela foi professora do Bruno, e num evento que a gente tava, tinha lá uma aquelas dinâmicas de evento, que às vezes a gente acha chato, não quer fazer, mas às vezes você tá lá de bobeira e vai lá e faz. E a dinâmica era, diga pra alguém que você nunca disse o quão importante aquela pessoa foi na sua vida. E ele chamou essa pessoa e falou, você foi a melhor professora que eu já tive. Ah, que lindo. E eles se abraçaram longamente, e hoje eles são melhores amigos. Essa pessoa era a Cíntia, já teve um episódio aqui no Donas, inclusive, falando sobre amizades entre homens e mulheres, e a Cíntia deu um depoimento sobre o Bruno. Então, assim, foi a primeira vez que ela ouviu aquilo daquele jeito, e aquilo gerou sabe? Então, acho que as primeiras vezes que a gente fala, tem esses dois pontos, assim. A primeira é, o quão gostoso é ser a primeira, quando você tem a certeza de que não vai ser a única. E a gente desfrutar desse lugar também, que não é o lugar do ego, do, a primeira, a única, sou só eu. Não, mas olha que massa, eu cheguei aqui e agora vem uma galera aí comigo. Vem, bora. Né? E a outra é essa, assim, os nossos lugares de sermos as únicas, muitas vezes são muito mais subjetivos do que esse milho no bingo da vida, assim, né? Do trabalho, da conquista financeira, das outras coisas. Não, e são várias as questões, né, que envolvem essa coisa de ser a primeira, né? Quando vocês fizeram um convite assim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que discussão importante. Você sabe, eu quero dividir com você um momento em que o ego foi muito mais forte para mim, né? Eu tive um momento na minha vida, no meu traço de personalidade, para mim, ainda mais que eu sou leonina, eu gosto de brilhar. Pode estar no auge. Eu sabia. Eu falei, essa mulher com esse brinco, mas ela é leonina, com certeza. Ela é leonina, eu sou leonina. E leoninaça, assim, sou muito leonina. Todas as características ali que falam do signo, eu vejo muito em mim. Eu sou do último dia de Leão, sou do dia 22 de agosto. E aí, a questão da comunicação aumenta porque meu ascendente é Libra. Então, Libra também é esse signo. É ascendente de gente bonita, tem isso também. Comunicativo. Isso é. Esse elogio você mesmo. Ninguém nasce feio tendo ascendente em Libra. Eu acabei de falar hoje, eu fiz um vídeo na minha coluna do UOL, e aí um cara falou que eu era feio. Eu falei, ai, cara, melhora. Desculpa. Não. Nossa, completamente dessituado, sério. Melhora, porque isso é uma coisa que você vai ter que lidar com ela, porque você não vai conseguir me diminuir, eu me acho linda. Então, assim, eu sinto muito por você, porque você vai ter que morrer com essa constatação de que você acha que eu sou errado, vai ter que morrer errado. Mas, enfim, um momento que o meu ego foi maior. Quando eu era mais jovem, eu acho que eu vim muito motivada a ocupar o mundo como essa conquistadora, porque isso é algo meu, é nato, tá ali. Quero conquistar espaços, quero ser reconhecida por isso e tal. E como eu já vinha de um ambiente de muitas primeiras e única, né? Eu cismei num determinado momento da minha vida que eu queria ser diplomata. Eu já tinha feito serviço público, eu já estava ali naquela coisa de estudar, concurso já era algo muito comum, eu fazia faculdade e eu cismei que eu queria ser diplomata. E eu descobri depois que não existiam naquela época, nós estamos falando aí de 2004, 2005, ainda não existiam diplomatas negros brasileiros naquela época. Não que se identificasse. Volto a essa questão que é importante, porque a auto-identificação de pessoas negras no Brasil, ela sofre um boom muito grande aí entre 2000
e final de 2010 não, me confundi aqui nas décadas, eu ia falar anos 90, anos 10, não, confundi ali. A gente tem um boom entre a década de 2010 e 2020, a gente tem um boom absurdo no censo, né, de identificação de pessoas negras. Então, talvez já tivessem pessoas negras antes, mas elas não se identificavam como negras. Então, quando a gente fazia um censo do cenário diplomático no Brasil, a gente tinha a ausência de pessoas negras. Se a gente for ver as fotos, inclusive, a gente vai descobrir que realmente... Enfim. É sempre uma experiência, né? Uma experiência. Aí eu já estava estudando e eu coloquei isso como missão da minha vida. A missão da minha vida era me tornar a primeira diplomata negra do Brasil. Era uma missão. E eu comecei a estudar igual uma louca. Estudar para ser um diplomata não é uma coisa simples. Não é algo que seria difícil para mim, mas eu precisaria de muitos anos, porque aí eu comecei a estudar e fui fazer cursinho, fui conhecer pessoas, eu fiz o concurso por 3 anos seguidos, o concurso, se não me engano, é um dos mais difíceis do Brasil. Quando eu comecei a estudar, a gente precisava ter só a segunda língua, que era o inglês, e a terceira língua não precisava ser uma língua fluente. Depois, no meio do processo, passou a necessidade de ser poliglota. A gente tinha que ter 4 línguas. E aí eu comecei a ter contato com pessoas que já estavam estudando para o concurso, que eram pessoas que os pais tinham colocado no Colégio Bandeirantes, porque o pai já tinha o sonho que ele fosse diplomata. E eu vim de uma escola pública, a pessoa já era poliglota, a pessoa passava as férias na Disney falando inglês, a pessoa passava as férias em Aspen. E eu comecei a verificar o quanto isso ia ser muito difícil para mim, muito penoso, o quanto aquilo ia exigir de mim muitos anos de estudo, porque essa pessoa que já tinha feito o Colégio Bandeirantes e que estava sendo treinada há anos para isso, ainda assim estava 5, 6 anos fazendo o concurso, pela dificuldade que era, né, as exigências a serem cumpridas para ocupar esse cargo. E aí, ao longo desses 3 anos, chegou no 3º ano, eu me dei conta de que aquele não era um sonho meu, ser diplomata. Que eu, na verdade, só queria alimentar o meu ego de ser a primeira diplomata negra no Brasil. Eu queria estar nesse lugar de ser a primeira negra, fazer alguma coisa que fosse muito grandioso, e eu sonhava com as revistas, dizendo, olha, a primeira mulher negra diplomata do Brasil. Quando eu imaginava realizando meu sonho, era isso. Mas será que... Aí eu parei para me questionar, será que eu realmente quero ser diplomata ou eu só quero ser a primeira em alguma coisa e aí eu descobri que eu vou ser a primeira diplomata? E aí eu comecei a perceber o quanto eu já era pioneira em tantas outras coisas que eram tão valiosas. E aí é o mesmo momento em que eu começo a usar as redes sociais para dividir um pouco das minhas vivências e dos meus conhecimentos, e eu começo a ouvir de mulheres, outras mulheres negras ali, o quanto eu era referência para elas. E aí eu percebo que, na verdade, eu só estava deixando o meu ego agir. E eu decido que... Aí eu lembro e falo assim, cara, porque o meu sonho, na verdade, nunca foi diplomata. E esse sonho vem num momento em que o mercado fala não para mim quando eu tenho que ser apresentadora de televisão, que era o meu sonho real. Aí eu descubro que eu não vou ser mais apresentadora, eu preciso arrumar alguma coisa. Então tem uma resposta também do ego, sabe? De provar que eu sou boa o suficiente, porque me disseram um não aqui em algo que era tão valioso para mim. Então eu preciso continuar me sentindo poderosa. Quando eu desarmo tudo isso e aí eu deixo o corpo relaxar, eu falo assim, cara, eu não preciso disso. Eu só queria ser a primeira, né? Eu nem queria isso. Eu só queria ser a primeira em alguma coisa. Isso não está fazendo sentido para mim. Talvez seja até por isso que eu não esteja conseguindo exatamente conquistar esse lugar, porque eu estou tendo que me entregar absurdamente para algo que nem é meu sonho. Nem é. Aí eu desisto e começo a refletir bastante sobre essa questão de ser primeira, sabe? E aí é nesse momento que eu começo a avaliar, cara, eu estou em busca de um primeiro lugar que não vai me trazer nada. É o quê? Para provar o quê? Para alguém? Para o outro? Para provar que eu sou boa? Porque também tem uma confusão, né? Nisso tudo. Porque a minha vida inteira eu sempre fui cobrada e eu continuo sendo cobrada a provar que eu sou boa. O tempo inteiro eu tenho que provar que eu sou boa. Por que eu mereço estar nesse lugar? Por que eu mereço esse cargo? Por que eu mereço ser essa primeira ou ser a única nesse lugar? Porque eu sou muito boa.
Então tem uma mistura ali também dessa necessidade, né, de não ter a reflexão sobre, opa, tá, eu tenho que provar que eu sou boa para ocupar esse espaço, mas na verdade eu sei quem eu sou exatamente. Aí é o momento que eu entendo que, cara, aqui só tem ego, vamos sair. E não que isso não tenha voltado, tá? Porque de vez em quando volta, claro que volta, né? O Sim, ego é algo afinal que de contas, humanos, né? somos humanos e tal, então tudo bem, assim, né? Mas eu consegui destruir isso e isso foi muito importante para mim. Aí depois eu fui ser a primeira numa outra situação. Eu vou dar uma resumida rápida aqui, porque eu já estou falando há um tempão e não ouço vocês. Depois, na sequência, quando eu me desmonto desse sonho, eu decido, eu ainda estava muito acreditando no não da TV, e eu decido, então, tá, vou seguir minha carreira aqui no serviço público. E aí eu vou fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Eu recebi um investimento da prefeitura que enxergava os futuros líderes. Eu fui escolhida como uma dessas pessoas e fui fazer uma pós-graduação de liderança na Getúlio Vargas. E aí eu descubro que eu sou a primeira mulher negra a frequentar a unidade da Getúlio Vargas em 2014, dali da 9 de julho, como aluna. A gente está falando de 2014, a primeira mulher negra a frequentar a Fundação Getúlio Vargas como aluna. Eu descubro no meu primeiro dia que eu entro naquela fundação e o cara da cantina vira para mim e fala assim, você é aluna? Sou. Eu nunca vi uma mulher, trabalho aqui há 9 anos, nunca teve nenhuma mulher negra aqui como aluna. Nunca. Já teve uns 2 ou 3 meninos, mas mulheres não. E aí depois eu vou descobrir de uma outra mulher, anos depois eu já tinha terminado o curso, eu descubro de uma mulher que me manda uma mensagem através das redes sociais que o pai dela trabalhava na Getúlio Vargas como segurança, e a GV naquela época era um ambiente extremamente opressor racialmente, porque pouquíssimos funcionários, até segurança, cargos operacionais que normalmente são reservados para negros naquele lugar não tinha. As pessoas da limpeza, da segurança, da portaria eram muito brancas. E aí essa menina vem dizer que o pai dela era negro e que os funcionários tinham direito a colocar os alunos em escolas particulares. Ela tinha vivido situações raciais muito difíceis e ela sofreu na adolescência dela muito forte com depressão por conta dessas questões raciais. E por 2 vezes o pai dela levou ela na GV só para me ver entrar na Getúlio Vargas, porque ele falava assim, cara, ó, tá vendo essa mina? Ela é a única aqui dentro, só tem ela. Olha como ela entra de cabeça erguida e ela dá bom dia para todo mundo. Ela faz uma coisa que nenhuma das outras pessoas aqui fazem. Ela fala com todo mundo, ela vence isso. Então você também vai vencer. Nossa, isso para mim foi tão significativo porque eu fiz a diferença na vida de uma pessoa muito mais do que talvez eu teria feito se de repente eu tivesse me tornado essa única diplomata, essa primeira única diplomata que eu queria ter me tornado lá naquele momento em que eu estava estudando. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, você comprova o meu ponto de que as primeiras vezes são grandiosas, mas a gente também tá sendo a primeira a muita gente ver fazendo e falando sobre coisas e vivendo. Você só tava vivendo a sua vida, você não tava fazendo nada e você ainda assim tava sendo a primeira mulher que uma menina via entrando na FGV. Então, como é bonito isso que a gente faz sem perceber, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu vi uma mulher falando que não queria ser mãe com tranquilidade. Aquilo me marcou muito profundamente, assim. Porque ela era a única de todas as pessoas próximas a mim, ela era a primeira a dizer tranquilamente, não quero ser mãe. E ela encarava o olhar feio, ela encarava o julgamento, ela encarava... E ela ficava de boa. Tipo, né? Talvez chorava no cantinho, de noite, não sei. Posso perguntar pra ela, mas... Pode ser. Mas ela tava lá, sabe? Sendo a primeira de um grupo muito grande de mulheres a dizer que não tava afim, que não queria, que não era uma questão pra ela. E isso é tão valioso, né? E eu percebo, assim, de tudo que a gente tá falando, é que eu acho que o primeiro A é uma situação extremamente ambígua na vida da gente, assim. Porque ao mesmo tempo em que sim, a gente tem que ficar orgulhosa de conquistar coisas,
de ver a gente fazendo coisas novas e abrindo caminhos, desbravando coisas, abrindo empresa, botando a cara na TV, botando a cara na FGV, andar de cabeça erguida, sair da cidade, comprar um apartamento. É cansativo demais, assim, é muito cansativo também. E eu também sou super nessa de que, cara, é massa ser a primeira, mas pelo amor de Deus, ser a única é um saco, assim. Porque te coloca nesse lugar de solidão, de incompreensão, de você olhar para as pessoas e você se sentir aquele estranho no ninho, de você sentir que tem alguns desencaixes aqui, algumas coisas que já não se ajustam mais com facilidade. Por isso que eu acho tão importante que a gente... Beleza, é massa ser a primeira. Eu acho muito bom também. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz para ser a primeira em muitas coisas. Mas eu também sei que é muito cansativo e que eu encho o saco de outras mulheres. Encho o saco mesmo. As mulheres da minha família, principalmente as minhas primas mais novas, sabem que eu encho o saco. Eu falo, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Não te limita a essa cidade, não te limita a esse contexto familiar que a gente tem, que dá pra romper ciclos, dá pra fazer coisas diferentes, mas é muito custoso também você ser essa pessoa que fica repetindo o tempo inteiro, né? Total. Muito. Você me lembrou agora da Shonda Rhimes, que acho que hoje a melhor definição talvez para Shonda seja showrunner, não sei, porque ela faz tantas coisas, né? Eu acho que ela é a produtora executiva de Bridgerton, não tenho muita certeza qual que é o cargo que ela tem, mas é a escritora de séries como Grey's Anatomy, Scandal. A Shonda tem um livro que marcou muito a minha vida, que chama O Ano do Sim. Eu li esse livro num momento em que eu estava em crise comigo, foi uma amiga também negra, também colecionadora de primeiras, porque ela é ginecologista, médica, então assim, primeira da família a fazer faculdade, a romper com um ciclo também de faculdades que são, de cursos que são colocados para nós, que são muito relacionados com letramento, que são cursos mais fáceis, né? Ela foi escolher um curso mais difícil e tal, e ela, naquele momento, ela falou assim, leia a Shonda Rhimes, que vai te salvar, e realmente me salvou. E a Shonda, ela fala, nesse livro ela tem, eu não lembro a terminologia que ela usa, mas ela fala da primeira única, ela tem uma sigla, eu não lembro, PUD, uma coisa assim, eu não lembro a terceira palavra do porquê, mas a ideia é que ela fala que ela é sempre essa primeira única, ela é a primeira única da indústria do entretenimento a conseguir conquistar cargos altíssimos e a escrever séries muito famosas. E, além de tudo, a Shonda, uma das grandes diferenciais das produções dela é a diversidade, né? Bridgerton, a gente tem ali as pessoas negras, brancas, orientais convivendo como num mundo como se fosse tudo normal, né? Pessoas homossexuais e tal. E aí ela fala desse peso, né, de ser essa primeira única, que é a coisa que mais maltratou ela durante a entrada dela desse espaço de show business e que fez com que ela, por exemplo, engordasse muito porque ela atacou a comida, com que ela sofresse depressão e tal, era o peso de que não podia errar. Eu não posso errar, porque se eu errar, outras mulheres não serão contratadas, outras mulheres não conseguirão escrever as suas séries, porque tá vendo, se eu der, a gente deu atenção para uma mulher, olha aí o que elas fazem, tá vendo, e deu atenção para uma mulher e negra ainda, olha aí o que ela faz. Essa impossibilidade, né, esse bloqueio que a sociedade faz com a gente, da gente não poder ser humana. A gente não pode ser humana, a gente é tratada enquanto um grupo coletivo. Então, se uma mulher erra, quem errou foi o grupo mulheres. Se uma mulher negra, quem errou foi o grupo mulher negra. Né? Enquanto um homem branco e hétero, cis, não vou nem trazer o hétero nesse caso, vou trazer um homem branco cis, porque ele pode também ser homossexual, ele tem esse direito de ser humano. Ah, quem errou foi ele. Quem errou? Ah, ele errou. E normalmente, ainda vou dizer mais, ele é tratado como um garotão que está aprendendo. É que ele está aprendendo. Então a Shonda vai falar sobre como isso é muito perverso com a gente, porque a gente fica responsável por não errar. E aí, fora que essa pessoa
que é uma coisa que ela traz e que eu me identifico com ela, se autocobra absurdamente. Então, esse ser essa primeira única deixa de ser algo gozável para ser um sofrimento. Eu estou o tempo inteiro preocupada com o caminho que eu vou criar para as outras, né? É muito difícil. A Shonda trouxe isso e eu pensei, isso foi muito importante para mim, porque aí eu consegui entender e compreender alguns dos sentimentos que eu vivenciava sendo a primeira e muitas vezes a única em algumas questões. E hoje, eu já ciente disso, eu consigo exigir o meu direito à humanidade. E claro, que tendo conquistado alguns espaços também, que faz com que eu diga alguns nãos, que eu consiga dizer alguns nãos, que eu consiga impor, às vezes, a minha opinião, porque eu já tenho certeza que eu não sou só uma mulher negra, eu já sou uma mulher negra que criei um nome, que consegui conquistar um certo respeito com relação a algumas opiniões e alguns posicionamentos meus. Então, sim, e quando eu falo certo, é certo cheio de aspas, porque isso significa também que eu sou muito desrespeitada em muitas questões, né? Mas que eu consigo pontuar, olha, não, isso que você está fazendo exige com que eu tenha que ser perfeita, porque senão depois eu vou ficar achando que eu vou fechar o caminho para outras mulheres negras. Ou então, numa reunião que já aconteceu várias vezes, olha, normalmente eu não diria isso, porque eu tenho medo de que vocês rotulem esse tipo de atitude como uma atitude pertinente a toda e qualquer mulher negra. Isso eu gostaria muito que vocês lessem como uma atitude minha, porque eu não estou aqui interessada em fechar a porta para outras mulheres, mas eu não aceito por isso, por isso, por isso. Não vou permitir que vocês façam isso comigo por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Essa consciência permite com que eu consiga pontuar ali, me sentir mais confortável na possibilidade de, não significa que eu vou ser respeitada, mas eu digo, eu estou aqui exigindo o meu direito e de ser reconhecida enquanto um ser humano. Né? Porque senão a gente vai... Ai, Cris, mas sabe por quê? Porque você é uma mulher raivosa. Porque você é uma... Exatamente. Porque você é muito incisiva. Porque você precisa ser mais suave. Porque as mulheres precisam ser mais suaves e mais bondosas. E ter uma coisa... Exatamente. Contém ironia, tá, gente? Fazendo com os homens que fazem as mesmas coisas que a gente, aos 50 anos, as pessoas dizendo, ele tá aprendendo. Ele não sabe. O menino me pega muito. Ai, o menino me irrita. Menino Ney, né? É isso, é o eterno menino Ney. Quase 40 anos nas costas e ainda está sendo visto como um garoto que está aprendendo sobre a vida. Aí a gente perdoa o goleiro Bruno, também está aprendendo sobre a vida e agora pode voltar no mercado de trabalho, mesmo a família como se nada tivesse acontecido. Nunca ter tido a possibilidade de enterrar o corpo da pessoa que amava, cara. São essas questões, né? Enfim, tudo no final, tudo se intercala. Ai, mas por que você tá trazendo o Bruno agora? Porque no final tudo se intercala, né? Sim, super. Pra gente fechar, vamos só fazer uma rodada rápida de quais espaços para vocês ainda cabem uma primeira. Que lugar para vocês ainda cabe uma primeira? Para mim, uma mulher negra presidente do Brasil. Para mim ainda cabe uma primeira. Essa primeira eu vou aplaudir muito. Muito. Ministra do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a gente ainda está lutando pela ocupação desse cargo por uma mulher negra. E assim, eu acho tão absurdo, tão ridículo, tão cretino a gente ter que explicar para a sociedade o porquê que a gente precisa de uma mulher negra num cargo como ministra do Supremo Tribunal Federal. Brasileira, eu vou ficar com esse cargo, assim, ainda é uma primeira. Eu tinha pensado primeira na minha vida, e eu já pensei só coisas absurdas. Não, agora eu quero saber quais são. Deixa a Larissa responder qual é a primeira que ela quer, que eu quero saber as coisas absurdas que a senhora pensou. Acho que são impublicáveis nesse podcast, deixa pra lá. Eu ia assinar embaixo falando sobre esferas de poder no geral, assim, eu acho que ainda somos muito poucas mulheres
principalmente muito poucas mulheres que estão cientes das lutas de mulheres negras, de outras comunidades. A gente teve um avanço gigantesco aí nos legislativos, etc., de grupos conservadores, o que é bem preocupante, né? Porque não basta ser mulher, você tem que ser mulher, assim, com um pouquinho de consciência das coisas. E acima de tudo, eu acho que não é só chegar lá, né? É bem como a gente falou esse episódio inteiro, assim, não basta eleger uma mulher, você tem que apoiar esta mulher, você tem que trabalhar, tem que ter toda uma estrutura que o sistema tem que se mover também para que essas pessoas consigam permanecer nessas esferas de poder. Não é simplesmente eleger e daqui 4 anos, tchau, assim, ou antes até, sabe? Eu acho que a gente também tem que pensar nisso, assim. Bom, esse ano tem eleição, né? Então, só vou deixar isso no ar mesmo. A nossa mesa de bar do Dia Internacional da Mulher, nesta semana, inclusive, estarei em Blumenau. Finalmente uma mesa de bar presencial, hein, Marina Mels? Finalmente, depois de... Nossa gente, Senhora. as minhas unhas, eu não sei como elas duraram tanto, tá, desta vez, porque eu fiz a unha pela última vez em dezembro, tá, no começo de dezembro. É que as pessoas não sabem que você faz a unha em Blumenau, linda, que você mora em Porto Alegre e vai vir até Blumenau pra fazer a unha. Eu sou monogâmica de cabeleireira e manicure, tá? Só a Ana e a Renata mexem no meu corpinho. E aí, gente, quero dizer que tô muito feliz de estar em Blumenau esta semana. Vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher juntas, no domingo. E também tem o Festival Brasileiro da Cerveja, que a Marina tá trabalhando na função. E temos também eventos que vão rolar por aí com empresas, etc. Mas eu quero te lembrar que também tem o nosso Apoia-se. apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você contribui com a gente. Você participa do nosso grupão, do Clube do Livro, que tem encontro em abril. Do Clube do Papinho, que é com a Aline esse mês, no final de março, pra gente falar sobre corpo e atividade física. Enfim, várias vantagens, tá? Ó, só tem vantagens, na boa, de apoiar o Donas. No modéstia à parte, só tem vantagens. Só tem mesmo. Exatamente. Segue a gente lá no @Donas da Petoda também pra acompanhar o que a gente anda fazendo. E eu quero lembrar você tá ouvindo esse episódio na terça-feira, se você estiver ouvindo na terça-feira, na quarta-feira da semana passada, vulgo amanhã, uma confusão temporal nesse dia que a gente tá gravando, é aniversário de Larissa Guerra. Então você faça um favor de ir lá celebrar esta mulher maravilhosa, esta mulher perfeita, esse cristal nas nossas vidas, que está comemorando aniversário, que vai ter um ano muito maravilhoso e brilhante pela frente e que merece uma carreata da Balduco de tantos biscoitos. Então você, por favor, vai lá, dê todos os biscoitos pra essa mulher, porque ela merece. Lá no @Donas da Petoda tem todos os nossos outros Instagrams aí pra você acompanhar. Falando em carreata da Balduco, você também tem que dar uma carreata da Balduco para Cris Guterres, porque assim, essa mulher é um acontecimento. Eu poderia ficar horas aqui falando de Cris Guterres e das coisas que a gente viu e viveu nessa vida. Então, mais, assim... Esse ano eu tô querendo vão viver mais. Esse ano eu tô querendo ir pra Blumenau. Tô querendo mandar mensagem lá, me oferecer como voluntária. Então venha, por favor. Vai ser um prazer inenarrável ter você. É sempre um prazer. Sempre que eu vou pra São Paulo te ligo. E às vezes eu vou num evento te aplaudir, porque é o único lugar que você pode me ver. E eu amo. Então sigam, por favor. Cris, como é que as pessoas podem te achar? Quais são os canais? Por onde elas te leem? Te consomem inteira, mulher gostosa que você é? Ai, que delícia, adorei. Tô me sentindo o máximo, gostosa. Você sabe que eu acabei de falar hoje? Eu falei assim, gente, a minha vizinha falou assim, nossa, como você tá bonita e não sei o que. Eu falei assim, eu trabalhei bem minha autoestima, porque eu tô vivendo tantos problemas e eu descobri que com a autoestima alta é mais fácil de passar por eles. Então eu tô mantendo a autoestima ali no alto, pelo menos. Cris Guterres, @Cris Guterres em todas as redes. YouTube, tudo. Sou colunista do Universo UOL, então também ali pelo meu Instagram a pessoa consegue acompanhar, né, os episódios e tal da minha coluna. Só botar Cris Guterres que me acha em qualquer lugar. Manda mensagem se alguém quiser conversar um pouco mais. Às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder, mas eu adoro conversar com a galera nas redes sociais. Eu troco muita ideia, respondo todo mundo e bato papo. Eu gosto.
Eu vou cometer uma deselegância com essa mulher elegantérrima que está aqui com a gente, porque eu vou dar antes de você as minhas 2 dicas do Mesa de Bar, porque elas têm a ver com você. São 2 dicas temáticas. Tá bom. Tá? Então, vou dar as minhas 2 primeiras dicas. A primeira é uma coluna de Cris Guterres no Universa, que ela já sabe qual é, porque é uma coluna que me toca profundamente, que é O Vestido Azul Mudou a Minha Vida e me fez repensar a relação com o corpo. É uma coluna espetacular, assim, eu amo esse texto, ele tá cravado no meu coração para todo sempre. Enfim, vivemos esse momento juntas, então pra mim ele tem um lugar muito especial, mas mesmo que você não tenha vivido, faça isso, porque é mais uma prova de quantos talentos Cris Guterres tem, além de apresentar, além de tudo, ela ainda escreve lindamente, essa crônica é muito, muito belíssima. E a minha segunda dica, que também é Cris Guterres, eu quero que você console a Cris Guterres nessa semana. É o TEDx dela, que eu tive também o prazer de estar com ela, é mais uma história nossa, em que o título do TEDx dela é Nunca é Tarde para Amar, em que ela compartilha uma das grandes primeiras vezes da vida dela, e foi onde a gente se conheceu. Então, além de você ver essa mulher no palco fazendo o que ela faz de melhor, o texto é belíssimo e a gente trabalhou juntas nele. Então, antes de você dar suas dicas, eu vou dar as minhas dicas, que é consumir Cris Guterres. Agora sim, o que você anda lendo, vendo, ouvindo? O TEDx foi um momento muito especial da minha vida e realmente é uma história linda, né? A minha escolha pela maternidade, que vai também muito nesse caminho da minha audácia de querer ser mãe de uma pessoa adolescente, de ter dito que eu não queria ser mãe biológica, né? É um momento muito especial. E o Vestido Azul também, é uma coluna que eu gosto muito. Até hoje, as meninas falam muito dessa coluna do vestido, assim. Eu tenho um vestido até hoje. E outro dia, você sabe que eu fiquei pensando nele? Eu falei assim, eu vou vestir o vestido e vou reescrever agora essa coluna com outro corpo, com outro peso, porque eu optei por emagrecer num momento em que a gente sabe que a pressão estética com relação às mulheres, ela tá muito grande. Tem um pouco de pressão estética na minha opção por emagrecimento? Claro que tem. Seria muito leviano da minha parte dizer que não, porque se a gente vivesse numa sociedade onde as mulheres com o corpo, que nem hoje eu subi uma coluna sobre o daddy body, que é o corpo de pai para os homens, que as mulheres estão aí vangloriando homens que são barrigudos, né? Nas internet. Se isso fosse possível para as mulheres, provavelmente eu estaria com esse corpo. A pressão estética faz com que a gente queira habitar o corpo que é lido como o bonito no momento, né? Então isso tem muito a ver com o fato de eu estar me sentindo melhor com o corpo agora do que estar me sentindo com o corpo de antes, né? Mas eu queria muito trazer essa reflexão do vestido azul. Que Cris é que tem agora dentro daquele vestido azul? E que naquela época que eu tava com 15 quilos a mais, já estava belíssimo. Talvez agora eu olhe pra ele e nem ache ele tão bonito. Porque também é outra Cris, mas enfim, seguimos. Então tá, eu vou manter uma que é O Ano do Sim, da Shonda Rhimes, que eu indico esse livro em 10 de 10 podcasts que eu falo que alguém me pede uma indicação, eu dou esse livro, porque esse livro realmente representa uma transformação muito importante na minha vida, e eu acho que ele embora a Shonda seja uma mulher negra e fale muito das experiências dela enquanto negra, ela traz algumas discussões que valem para todas as mulheres, e ela traz essa discussão da maternidade, a discussão das conquistas nos espaços de trabalho, a discussão do relacionamento, a discussão do corpo. Então eu acho esse livro maravilhoso, O Ano do Sim, da Shonda Rhimes. E aí eu fiquei pensando em várias outras coisas que eu poderia indicar. Queria indicar uma coisa simples, mas eu sou uma pessoa que gosta de série, e aí eu vou indicar uma série que é a Harriet, que conta uma história real. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, eu não lembro, eu acho que é da Prime, eu não lembro. Na Netflix, eu acho. É Netflix? Vou conferir aqui, mas tudo bem, eu confio. Ela conta a história da Harriet Tubman, que foi uma mulher que foi escravizada e que ela fugiu no período da escravidão, e ela não só fugiu e foi uma das primeiras mulheres a fugir sozinhas e ter uma conquista de chegar, né? Ela fez questão de continuar permitindo que outras pessoas fugissem. Então eu fiquei pensando muito, como eu comecei o episódio falando sobre abrir a porta e permitir que outras pessoas passassem,
que era importante que eu indicasse uma história que tivesse alinhada com essa fala. Então eu queria muito que as pessoas pudessem assistir e ter a Harriet como uma referência, porque ela é para mim isso que eu realmente acredito sobre ser a primeira, sobre ser uma das primeiras, é sobre abrir a porta e continuar segurando. Não será fácil, porque fica pesado, tem uma responsabilidade enorme, absurda. Algumas pessoas que passarão por aquela porta, elas nunca serão gratas a você, elas nunca reconhecerão todo o esforço, elas não voltarão para segurar a porta com você, mas não é sobre elas, é sobre mim, é sobre o que eu vim nesse plano fazer. E considerando que eu tenho uma passagem curtíssima por aqui, eu tenho uma expectativa de que pelo menos eu entregue alguma coisa de bom para esse mundo. Ai, que lindo. Perfeita. Gente, eu vou com um livro que eu ganhei agora da Babi, da minha amiga de aniversário, que se chama A Insubmissa. Eu já gostei do título e aí tô lendo. Ele é da Cristina Peri Rossi, uma escritora uruguaia, é um romance autobiográfico que fala muito sobre a infância. É o nicho romance de formação que eu adoro, assim. Então, é um livro super bonito e me pegou muito, assim, de várias formas. E também vou indicar um episódio que tem uma entrevistada do Donas, que eu sou muito fã, e é um episódio que quando eu tava conversando com a Marina antes de gravar, eu falei, nossa, eu quero indicar aquele episódio, você lembra de quando é? E menina, um episódio de 2019, eu fiquei apavorada, assim, eu fiquei, meu Deus. É o episódio 28 do Donas, foi com a Fabiola Cordeiro, que é nossa amiga maravilhosa, e também com a Márcia Barbosa, que vem a ser reitora da URGS. E é uma mulher num papel de protagonismo científico, político, social muito grande. Então, assim, eu acho que vai uma conversa super gostosa sobre as pequenas alegrias da vida adulta. Na época, o Emicida tinha lançado o disco de Amarelo e a gente fala das nossas pequenas alegrias. E a Márcia, essa pessoa extremamente solar, afrontosa, maravilhosa, insubmissa também. Então, acho que é um exemplo e uma inspiração, assim, para outras mulheres que estão por aí no mundo. Márcia, que inclusive durante essa semana foi atacada no Twitter, e afora a tristeza do ataque, foi muito bom ver que a gente não está calada diante do ataque, que a Márcia é uma reitora, ela tem 3 pós-doutorados, ela é uma cientista brasileira espetacular e ela vai usar minissaia, sim. E ela vai usar a roupa que ela quiser, sim. E ela não está disposta a discutir, porque ela não precisa. Ela foi atacada por causa da minissaia? Eu vou te mandar depois, isso é um babado, depois a gente te manda, mas é um babado. Então, Márcia, absolutamente todas as homenagens, ela é maravilhosa. Espero que logo a gente consiga trazer ela aqui no Donas de novo. Eu sou reitora de universidade, talvez vai demorar um pouquinho, tipo a Cris, ela vai me enrolar um aninho, mas uma hora ela volta aqui com a gente. Cris Guterres, sua deusa, sua louca, sua feiticeira, sua maravilhosa. Obrigada por estar com a gente nesse episódio especial. Espero que você tenha, como diz a Bia Fiorotto, tirado o tênis e dado uma relaxada pra conversar com a gente. E é assim que a gente gosta que as pessoas se sintam. Aqui, meu crocs. Ela tá de crocs, mas ela tá com esse look, entendeu? É isso. Né? Não, é que eu achei que eu ia conseguir sentar mais pra trás. Eu coloquei uma saia de tule. Deixa eu ver se dá pra ver. Meu Deus, olha essa Deus, olha como... Gente, sério. Eu achei que eu ia conseguir sentar mais pra trás, mas aí eu vi que a luz não tava tão legal, eu vim mais pra frente. Aí eu falei, não, elas merecem o melhor de mim, vou entregar o máximo. Quando eu gosto da pessoa, eu entrego o máximo. Eu quero muito agradecer, vocês foram maravilhosas. Eu espero que a audiência consiga ouvir esse episódio e refletir sobre coisas e questões importantes, assim. Tô muito feliz, obrigada. É um prazer sempre estar com vocês, contem comigo. Então é isso, logo o Cris está de volta. Vida longa! Beijo. Autonas da porra toda. Obrigada, amiga. Linda. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo! Até. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.